Olá, gente. Estamos ao vivo aqui para a penúltima live do ano, pertinho do Natal, né? Dia 22 já, meu Deus. E hoje a gente vai ter aqui com a gente a Sheila Drummond. A gente vai falar sobre psicologia para empreender. É preciso você ter psicologia para conseguir fazer o seu processo de empreendedorismo, né? A gente às vezes fica correndo atrás de habilidade técnica, uma atrás da outra, e a gente esquece de investir na habilidade emocional, na habilidade de performance enquanto personalidade para a gente conseguir aí tocar o nosso negócio, né? E existe essa necessidade, tá bom? Tem um processo que se chama a lei de Pareto, né? Que não é um processo na verdade, então é um determinante aí, que fala que 20% do teu sucesso, ele corresponde à habilidade técnica que você tem, 80% do teu sucesso diz respeito à pessoa que você é aplicando a habilidade técnica, né? Então, por isso que a psicologia, ela entra como um processo super importante para você ter sucesso no seu empreendimento, tá? Porque ela vai trabalhar onde? Não nos 20%, que é a habilidade técnica, mas ela vai construir você uma identidade empreendedora, uma identidade de alta gestão, uma identidade empresária, né? Então, a gente vai trabalhar nos outros 80% aqui com a psicologia, tá bom? E daí a Sheila tá trazendo hoje o Mindfulness. Ó, a Sheila entrou, deixa eu ver se ela pede para participar. Pra gente, tô te convidando de alta performance, que é cheio de... Oi, mulher, deixa eu ver aqui. Tem muita ferramenta aí que a Sheila vai poder participar, vai poder contribuir com a gente aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, Carol, e você? Ótimo, obrigada por ter vindo aqui no canal. Tô super É feliz um com a sua prazer para mim. presença. Bem Deixa eu ver legal. se eu arrumo um pouquinho a luz aqui. Tá, vai se arrumando aí. Tô aqui começando, iniciando a live, falando sobre como a psicologia pode contribuir, né, com esses processos de trabalho. A gente olha muito para a psicologia, para a gente tratar das questões pessoais, e a gente não consegue perceber que tratando das questões pessoais, isso reverbera na área de trabalho, né? É a minha experiência, inclusive, foi isso que me apaixonou e fez eu migrar para a área de trabalho. E também, no contrário, se a gente resolve aquilo que está ali no campo de trabalho, isso também se alastra, né? Para todas as áreas da nossa vida. E aí, Sheila, fiquei super feliz com você. Queria que você comentasse para o pessoal, explicasse para o pessoal o que é o mindfulness. Eu vou até começar falando que eu assisti um pedacinho da tua introdução e que você fala, né, que 20% do sucesso de uma pessoa está nas habilidades técnicas, que hoje no mundo corporativo a gente chama, né, de hard skill, que Sim. são as competências que a gente aprende na faculdade, mesmo nos cursos que a gente faz, né? Uhum. Na questão prática. E os 80% que a gente chama de soft skills, né? Que são as nossas habilidades internas. E aí, mindfulness pode ajudar bastante. Primeiro, começar assim, né, Carol? Mindfulness, muitas pessoas entendem mindfulness como meditação, mas não é bem uma meditação. Na verdade, a meditação dentro de mindfulness é um pedacinho bem pequeno e entra muito mais numa questão de treinamento da mente para que a mente possa agir de acordo com a nossa vontade do que a gente ser escravo da nossa mente. Então, acho que o grande barato de mindfulness mora aí. Uhum. Bem legal, bem legal. Esse processo do mindfulness, ele tá no mercado há quanto tempo? No mercado internacional, desde o final da década de 70, que foi quando começaram os primeiros estudos científicos sobre mindfulness, né? Então, os primeiros estudos foram vinculados a pessoas que vieram, veteranos de guerra, que estavam no estado de estresse pós-traumático, onde a medicina já não conseguia mais evolução. Aí o John Kabat-Zinn, que é um biólogo, mas né, um biólogo, porém professor da Universidade de Massachusetts, ele desenhou um protocolo de 8 sessões, é um protocolo baseado em mindfulness, ou seja, tem várias técnicas ali dentro, além de mindfulness, né, baseado em, não é só de, e Tá. nisso ele traz, né, para a ciência um novo ramo que se tornou um universo à parte dentro dessas possibilidades e assim, com um alto respaldo científico. Então, acho que esse é o grande barato, assim, né, Carol?
Mindfulness você não precisa acreditar para ele funcionar. Não é só ter fé no método. É qualquer pessoa que vá praticar, ela vai ter algum resultado, de acordo, claro, com a sua individualidade, mas esse resultado ele é processado dentro dos moldes rígidos da ciência, ou seja, não precisa acreditar, é só fazer que dá resultado. É um método científico, né? É novo, né? A psicologia já é nova, o mindfulness é mais novo ainda. Ele tá dentro da psicologia, Sheila? Tá, hoje a gente se depara aí com. Lá fora se fala. Eu falo lá fora porque eu estudei lá fora, né, Carol? Então, Tá. eu estudo Conta pra lá. gente a tua trajetória aí do Vou contar, mindfulness. então. Gente, eu vou contar pela primeira vez na internet essa coisa aí, que acho que nem você E... conhece. Eu vou contar, então, como é que foi. Vamos lá. Principalmente a questão do mindfulness, né, que teve muito a ver também com as minhas formações em psicologia positiva. Em 2011, foi um ano caótico para mim. Eu perdi meu pai no dia 2 de janeiro, meu marido no dia 9 de dezembro. Então, você imagina o tamanho do fundo do poço que eu fiquei naquele ano. E aí eu sou muito curiosa, né? Fui pesquisando as coisas que estavam acontecendo lá fora, mexendo nos bancos de dados científicos de universidades como Stanford, como Harvard. E aí eu percebi que tinha um nome ali que se repetia muito, que era mindfulness. E eu fui tentar entender, não tinha quase nada no Brasil. Eu consegui encontrar um rapaz no Brasil que era o Thiago Taton, lá de Porto Alegre, que na época ele estava fazendo uma especialização em mindfulness no Reino Unido. Aí o que eu fiz? Eu stalkeei o currículo dele e descobri que o primeiro curso que ele fez foi em Buenos Aires, que foi um curso específico de mindfulness para psicólogos. E eu fui atrás dessa instituição e eu estudei nessa instituição. Só que antes de decidir estudar, eu estava com muita dúvida se era esse o caminho que eu tinha que seguir. Por quê? Porque eu estava zero dinheiro. De verdade, eu estava sem trabalhar, meu marido tinha acabado de morrer e eu estava com uma filha pequena de 3 anos e meio para cuidar. Então, assim, minha vida estava completamente caótica, fora do controle, pés pro alto. E eu liguei para minha mãe, eu falei, ai mãe, o curso custa US$ 500. Na época, né, o dólar não tava assim, não era tão absurdo como está hoje, mas ainda assim era muito dinheiro pra gente. Minha mãe é funcionária pública, né? Tipo assim, não tem dinheiro sobrando, né? E aí ela falou assim, olha, veja, pensa, decida, que se você quiser eu ajudo você. Eu não vou poder pagar tudo, mas eu te ajudo. Eu falei, tá bom. E eu fui dormir naquele dia. E naquele mesmo dia, eu tive um sonho. Eu estava dando aula de yoga, sou instrutora de yoga desde 2001, de yoga e meditação, mas nunca curti muito a meditação budista, né? Então nunca tinha acesso, na verdade. Enfim, fui dormir e estava dando, no sonho eu estava dando aula de yoga num estúdio de yoga que tem aqui em Curitiba, que é de uma amiga minha. E lá era uma sala enorme e tinha um jardim assim para fora, enorme também. E aí a gente estava lá com a janela aberta e eu falei assim, então agora a gente vai para uma aula de meditação. Depois do yoga, no finalzinho ali, sempre tem uma meditação. E um dos alunos levanta a mão e fala e pergunta, Sheila, você sabe? E me fez uma pergunta assim mais profunda e eu não sabia responder. E eu falei para ele, falei assim, olha, eu não sei te responder, mas eu vou pesquisar porque eu tenho muita literatura sagrada do yoga e do budismo dentro da minha casa. Eu vou dar uma pesquisada nos textos sagrados e eu te trago uma resposta. E nisso uma voz, como uma voz de trovão, zumbiu para o lado do jardim, para fora do jardim. Satipatthana Sutra. Eu falei, acordei com o nome na minha cabeça, gente. Meu Deus, foi uma experiência mística ali. Total, total. Eu estudo sânscrito, mas eu nunca tinha escutado o nome Satipatthana Sutta. Até porque Satipatthana Sutta não é nem do sânscrito, é do Pali. E o nome não saia da minha cabeça. Eu, Google, para que te quero, né? Acordei no dia seguinte com aquele nome na minha cabeça, porque eu vou ter que descobrir o que é Satipatthana Sutta. O Satipatthana Sutta é o texto cânone que fala sobre mindfulness dentro do budismo. Ah, não creio. Aí eu decidi que eu ia fazer o curso. E minha vida mudou completamente depois disso. Essa parte a psicologia não explica ainda, tá bom, gente? Essa parte aí é só a área mística mesmo que explica, mas acontece. Eu costumo te falar para os meus alunos na formação de mindfulness que essa minha história com mindfulness é a história de um inconsciente que se realizou literalmente, né? E foi um divisor de águas na minha vida, assim, Carol, porque eu demorei muito para saber que eu estava em depressão. Né? Então foram 2 anos que meu marido morreu, meu pai e meu marido morreram, 2 anos depois que eu falei assim, gente, eu vou precisar, essa tristeza não vai passar.
Não vai sair daqui do nada. E Uhum. aí, e aí mindfulness foi fundamental, porque eu não teria chegado nessa tomada de consciência se eu não tivesse olhado para dentro. E estava muito difícil de olhar para dentro naquele momento. Uhum. E Uhum. ali foi que assim, ó, as coisas, a minha vida passou a se organizar em torno de uma prática que é super simples, que eu desde então faço todos os dias, em diferentes formatos, e trabalho com isso dentro da psicologia, enfim. E aí, a psicologia, hoje, a gente considera que a tecnologia de ponta da psicologia são as terapias de terceira geração, que têm muitas evidências científicas, enfim. E dentro dessas terapias de terceira geração, mindfulness é uma pedra angular, ela está presente em várias. Terapia de aceitação e compromisso, a terapia dialética comportamental, que é excelente para casos borderline, que é difícil de tratar dentro da clínica. Uhum. Então, a gente percebe aí realmente uma nova geração de terapias, né, muito mais flexíveis, adaptáveis, Uhum. e que tem mindfulness ali como base, especialmente no sentido de aceitação, hein, Carol? Uhum. Que legal, que legal. Vamos tentar fazer um diálogo aí do mindfulness com a psicanálise, que é a área que eu trabalho, né? Porque a gente vai falar agora em torno da área de trabalho, mas eu achei muito interessante você trazer que você é pioneira no Brasil, pelo que eu entendi, com mindfulness, né? Olha só, gente, que privilégio nosso aqui falando com a Sheila. E achei muito importante você falar desse processo teu aí, né? Como que é difícil olhar para dentro já no momento de crise, ainda mais no momento de crise, né, Sheila? Porque é difícil olhar para dentro em qualquer momento. E eu costumo falar para as pessoas que estudam comigo que o caminho é para dentro. O caminho para você ter sucesso é para dentro, o caminho para você melhorar é para dentro, o caminho de tudo é para dentro, né? E a psicologia hoje eu acho que é bacana também pensar que com tantas ferramentas novas que nem você está trazendo, né, as ferramentas de nova geração, ela traz uma viabilidade interna, né, para a gente olhar, fazer esse caminho para dentro de um jeito muito mais maleável, assertivo, né? Não é aquela estrutura rígida. Olha quantos psicólogos a gente tem hoje em dia que tem uma dinâmica de trabalho muito mais interessante do que os moldes antigos, né? Que era muito engessado, a gente não conseguia ter aquele contato, aquele vínculo com o cliente, né? E hoje isso muda bastante.